A paz do Senhor, meus irmãos, professores e professoras da Escola Dominical da Classe do Maternal. Nós estamos iniciando, a partir do próximo domingo, o nosso trimestre com a nossa lição do maternal, que tem por título o Livro de Atos, que fala sobre a história da igreja. Essa lição traz em todo o seu contexto, até a última lição, histórias que aconteceram durante a expansão do Evangelho através dos apóstolos que receberam o revestimento de poder e aí passaram a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo para muitas pessoas. Então, o livro de Atos, ele vai fazer toda essa narrativa através das histórias bíblicas que ali estão sendo contadas, e as nossas crianças do maternal vão conhecer mais de perto quem foram os nossos apóstolos, quais milagres aconteceram, o que aconteceu realmente com a vida do apóstolo Paulo, a sua conversão, o que mudou na sua vida, as formas diversas que Deus se utilizou para trazer o evangelho ao coração de muitas pessoas através dos discípulos. Então, louvamos a Deus pela sua vida, professor e professora, que estará no próximo domingo disponibilizando o seu tempo, disponibilizando também a sua dedicação, a sua vontade de fazer e procurar levar para as nossas crianças e para o coração delas a palavra de Deus de forma lúdica, de forma dinâmica, e que elas saiam nesse domingo com o coração cheio da presença de Deus, entendendo que Deus é aquele que realiza muitos milagres. E o livro de Atos está repleto de tantas maravilhas que o Senhor fez através dos seus discípulos. Então, na lição número 1, o título principal dessa lição é O Moço que Passou a Andar. A leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. O professor precisa, durante a semana, estudar esse texto, se apropriar desse texto, compreender toda essa narrativa e fazer com que no seu plano de aula seja colocado também as diversas atividades, qual o objetivo que você vai trabalhar com as crianças e que recursos você pode utilizar nessa aula, que tem tudo a ver com a cura desse homem que estava ali, sendo alcançado pelo poder de Deus. O objetivo principal é que a criança compreenda a fé em Deus e que essa fé nos faz alcançar muito mais do que pedimos. Quem sabe aquele homem estava pedindo tão pouco, mas Deus deu além do que ele havia pedido. Ele recebeu a cura para a sua vida. Também temos o espaço do professor, aonde ele vai ser orientado a cada vez mais buscar fontes de pesquisa, fazer estudos bíblicos, acrescentar conhecimento, porque nunca nós sabemos tudo e nunca saberemos tudo. Estamos sempre aprendendo uns com os outros e essa aprendizagem é compartilhada porque faz crescer tanto o professor como a criança que está escutando o seu professor. Nessa lição também temos o espaço da convivência, onde as crianças vão serem acolhidas, vão serem recebidas, acolhidas e recebidas nesse primeiro início de trimestre e trazendo aí uma dinâmica diferenciada para elas, para que eles entendam maternal de 3 a 4 anos, que a partir daquele dia eles vão estar estudando a história dos discípulos, as narrativas de cura, os milagres que aconteceram e a proclamação do Evangelho, desde ali Jerusalém até os confins da terra. Nós hoje somos alcançados, abençoados, porque os discípulos se prontificaram a compreender e a fazer o ide do Senhor por todos os lugares por onde eles passavam. Então, nossas crianças vão compreender também a importância de compartilhar o Evangelho com aqueles a quem eles conhecem, com a família, com os parentes, com os amiguinhos da escola. E desde pequenininho, já entender que se nós somos evangelistas e testemunhas desse poder tão grande que há, nós podemos também compartilhar com as pessoas que precisam. Então, o espaço da convivência
é esse espaço de acolhimento, de afetividade, né? De companheirismo, de saber como eles estão, o que aconteceu durante a semana, a convivência com a família e muitos fatos que eles podem trazer como sugestão para que você inicie a sua aula nesse domingo seguinte. Temos o espaço do louvor, porque todas essas lições da Escola Bíblica Dominical Infantil trazem esse espaço do louvor, fazendo sugestões de louvores, de hinos da harpa, aonde as crianças também podem ser conduzidas nessa adoração. O necessário é que ao acolher, ao trazê-las para si, pode conduzir essas crianças à oração, à intercessão e à adoração através dos hinos da harpa. Nós sabemos que as nossas crianças têm compreendido o valor da harpa cristã desde a primeira infância. E isso é importante, porque elas vão crescer sabendo que esses hinos foram inspirados por grandes missionários, por vários pastores, por pessoas importantes que passaram pela história da igreja durante esse tempo. E elas vão continuar compartilhando para as outras gerações o que aprenderam em sua vida e em sua família. Nós também louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado a graça e a oportunidade de conduzir as nossas vidas e conduzir os nossos professores a esse conhecimento. Então, busque a Deus, ore a Deus, peça inspiração divina para você poder manifestar para as crianças aquilo que você aprendeu e que elas tenham também essa compreensão do poder da palavra de Deus que será ministrada através de você. Na nossa lição também temos o espaço da reflexão. O professor vai refletir sobre a história da igreja, vai saber que Jesus ordenou aos discípulos que eles fossem às nações, levar o evangelho e proclamar ao mundo a mensagem da salvação e que os sinais estariam acompanhando os discípulos, ou seja, aonde quer que eles passassem, aonde quer que eles visitassem, aonde quer que eles chegassem, ali também chegaria a cura, a transformação de vidas, a operação de milagres, os dons espirituais iam sendo manifestos para que essas pessoas fossem tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então, no espaço de reflexão, nós vamos conduzir as crianças a essa importância de sermos cheios do Espírito Santo, que as crianças saibam e entendam que elas são o templo do Espírito Santo e que em seu corpo habita o Espírito Santo de Deus, que vai conduzi-las por toda a vida nesse caminho até chegarmos o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. As sugestões de atividades, elas vêm expressas não somente aqui através dos visuais, porque enquanto o professor faz a narrativa da história, ele vai fazer a utilização desse visual que acompanha a lição. São visuais bastante coloridos, muito bem confeccionados e que nós podemos apresentar às crianças essa história de forma bem lúdica e de forma que eles possam interagir, questionar, perguntar e o professor responder juntamente com aquilo que Deus colocou em suas mãos, com o conhecimento que você obteve através das suas pesquisas. Louvamos a Deus também, porque as lições elas trazem, opções de atividades, sugestões e também orientações para que o professor conheça a faixa etária do seu aluno. Aos 3 e 4 anos, as crianças costumam se dedicarem mais ao brincar. Elas trazem também a percepção visual com mais de forma mais aguçada. Elas querem tocar, elas querem pegar, elas querem visualizar. Então, quanto mais recursos que auxiliem a sua aula, esses recursos possam ser recursos que eles toquem, que eles tenham a sensação, que eles tenham acesso e possam também fazerem com que compreendam melhor a história que você fará, a narração. Aqui na página 7 e 8, a lição traz toda a narrativa da história daquele homem que não conseguia, que estava ali na porta do templo, pedindo esmolas e que não conseguia andar e que de repente Deus traz até a porta do templo aqueles 2 apóstolos e que eles fazem uma exposição para aquele homem, dizendo que não tem prata e não tem ouro. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que com bens materiais nós vamos conquistar ou conseguir alguma coisa para que as pessoas tenham acesso à cura, a milagres e à operação de maravilhas. A Bíblia diz que tudo é pela graça.
nós recebemos de Deus. E a Bíblia diz que os sinais acompanham e nós vamos também conduzir essas pessoas através da oração para que elas possam ter acesso também aos milagres do Senhor. A história está muito bem exposta, a exposição dessa história traz a evidência de cada visual. Você vai contando a história, fazendo a narrativa e observando quais são os visuais que você vai utilizar. E por último, encerrando esse espaço, nós temos o espaço das artes, onde as crianças vão trabalhar com um quebra-cabeça, já recortado em partes, de uma das histórias, de uma das gravuras do visual, para que as crianças aprendam a fazer essa montagem e conhecer qual é a imagem que está sendo ali apresentada, que imagem está sendo destacada dentre aquelas do visual que foi apresentado. No espaço do aluno, tão bom quando as crianças trazem as suas revistas, e a revista do aluno, ela traz atividade que pode sim ser aplicada durante essa administração de aula, e ao final a sua aula estará sendo complementada com resultados que alcançaram os objetivos que você tratou desde o início desse bimestre, desse trimestre. Nós louvamos a Deus também, porque você vai encerrar essa sua aula, quem sabe até com pedidos de orações. Faz aquela caixinha de oração, de intercessão, para que nesse trimestre as crianças tragam seus pedidos de oração. Faz esse envolvimento com a família envia o pedido de oração e no final da aula, todos os domingos, as crianças façam esse momento de intercessão por cura, por transformação, por salvação, por libertação, portas abertas e tudo o que for necessário que eles tenham acesso a essa petição, que eles coloquem na presença de Deus e que Deus com certeza ouvirá a oração dos nossos pequeninos. Então louvamos a Deus porque esta é uma lição muito importante, ela abre o trimestre, estude bastante, se envolva na lição, nos textos, marcando os seus versículos, também o texto de memorização que está aqui apresentado, que é um texto que se encontra em Marcos 16, versículo 15, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho. Então exponha esse texto em cartazes, em mensagens, em alguma lembrancinha que você possa confeccionar e enviar para as crianças entregarem às suas famílias em casa e contarem quão grandes coisas o Senhor tem feito através da Escola Bíblica Dominical na vida dessas crianças. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e que tenhamos também um trimestre cheio da presença de Deus, como foi falado já aqui em outras aulas, que sempre busquemos mais de Deus para conhecermos também mais de Deus e entendermos qual é o seu propósito através de cada missão que Ele coloca em nossas mãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.